Olá, crianças, bom dia. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de ciências no módulo 2, ok? Então, pega o seu livro, já vai abrindo aí na página 158 e a gente vai dar continuidade à aula sobre fermentação, tá? Eu vou fazer aqui uma breve revisão sobre o que a gente estudou quando tratou sobre fermentação. A gente já sabe que o uso da fermentação ela já tinha sido usado há milhares de anos. Só que as pessoas que utilizavam esse método de fermentação de alimentos, eles não tinham conhecimento. Isso foi algo bem mais recente, quando foi descoberta todo o processo que ocorre durante uma fermentação, tá? A gente também já estudou que a fermentação ela é uma reação química. E existe dois tipos principais de fermentação. A fermentação dos lactobacilos, que são bactérias, e a gente pode encontrar os lactobacilos no leite, não é isso? Que através da fermentação do leite a gente pode produzir, ou é produzido, o iogurte, que a gente consome quando compra no supermercado. Um outro elemento da fermentação é as leveduras, que está presente na produção dos pães e também daqueles salgados que a gente compra na padaria. E o que são essas leveduras? São fungos. E todo esse processo ocorre durante a fermentação, certo? Mas qual é a diferença principal entre os lactobacilos e as leveduras? A grande diferença é que os lactobacilos, eles não precisam de gás carbônico para haver ou acontecer uma fermentação. No entanto, as leveduras, elas necessitam de gás carbônico. Se vocês forem, por exemplo, junto com os pais de vocês, fazer um pão, quando vocês botarem um pão para fermentar, ou a massa de pão para fermentar, deixar ela por um tempo descansando, quando vocês forem observar ela depois de algum tempo, vocês vão notar que ela vai inchar, vai ficar maior. Aquele processo ali é a absorção ou a produção de gás carbônico, tá? Porém, isso não acontece com o leite. Você pode deixar ele em estado de fermentação e ele não vai, digamos que, aumentar o seu volume, tá bom? Por quê? Porque o leite ele é derivado dos lactobacilos e ele não produz gás carbônico. Mas já a massa de pão, que é uma levedura, ele sim produz gás carbônico, tá? Então, essa é a grande diferença dos dois. Trazendo para a aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre essa fermentação para fazer combustível. O que é combustível? É aquele elemento que a gente utiliza para mover os carros, certo? Que a gente vai no posto de abastecimento e utiliza nos carros para eles poderem se locomover. Vimos que alguns micro-organismos fermentadores produzem gás carbônico, como eu já acabei de citar, que é o caso das leveduras, que são fungos que produzem gás carbônicos, que podem ser utilizados para fazer a massa do pão crescer. Esse processo é chamado de fermentação alcoólica. Por quê? Além de gás, produz álcool, também conhecido como etanol. O etanol ele é muito utilizado como combustível de automóveis, substituindo a gasolina, que é outro derivado do petróleo. Vamos entender bem aqui o que é o petróleo. Petróleo são misturas de substâncias que vêm dos fósseis, tem a cor preta e é encontrada no subsolo. Ela é utilizada para produzir muitos materiais plásticos e combustíveis, como por exemplo a gasolina e o diesel, que são utilizados no dia a dia. Falando um pouco mais sobre o etanol, que é o álcool etílico, ele é produzido em usinas a partir de matérias-primas, como cana-de-açúcar, milho ou beterraba. Ele é um biocombustível. Mas o que quer dizer biocombustível? Aqui nós temos falando que o etanol é um biocombustível.
O que quer dizer isso? Biocombustível é de origem biológica, ou seja, é fabricado a partir de vegetais, como por exemplo, milho, soja, cana-de-açúcar, o babaçu, entre outros. Ou seja, um combustível renovável porque ele está presente na natureza, que não precisa de materiais de origem fóssil, como é o caso do petróleo. O que é um combustível de origem fóssil? A exemplo disso, nós temos o petróleo. Um combustível de origem fóssil é derivado de restos de organismos mortos que foram soterrados. A exemplo disso, a gente tem a extinção dos dinossauros que foram soterrados, daí foi para o fundo da Terra, e depois de um grande processo, de um longo processo de milhares de anos, ele pôde ser extraído, ou os ossos do dinossauro poderão ser extraídos em forma de petróleo, que é um líquido preto, certo? Em todo o mundo, os biocombustíveis sempre ficaram em segundo plano devido à facilidade de extração do petróleo e devido à sua abundância. Então, ao longo do tempo, as pessoas não se preocupavam com a utilização de combustíveis biodegradáveis. Por quê? Porque o petróleo era muito mais acessível, logo tinha uma facilidade muito grande de ser extraído. O problema é que a queima de combustíveis fósseis contribui para o aquecimento global, certo? Então, a utilização desses materiais fósseis, eles acabavam emitindo uma grande quantidade de gases poluentes, dentre eles o gás carbônico, que era altamente nocivo, prejudicial para a nossa atmosfera. Como também já há sinais de escassez de petróleo, o etanol começou a ganhar mais atenção. Porém, nem todo biocombustível é uma alternativa tão limpa assim para o planeta. Por causa da complexidade de sua fabricação, o etanol pode, dependendo da matéria-prima, até gerar mais emissão de gases poluentes. Isso sem falar do risco de maiores desmatamentos para ampliar as plantações. Então, a gente pode perceber nesse pequeno trecho que, apesar de que o biocombustível, que é uma fermentação de um combustível, ser mais prático e ser um pouco menos prejudicial para o meio ambiente, se ele não for bem trabalhado, se não for ocorrer um processo bem executado e planejado, ele pode sim, ao longo do tempo, tornar-se prejudicial, porque pode aumentar o desmatamento para que seja feito o plantio de cana-de-açúcar, o plantio de milho, o plantio de babaçu, dentre outros vegetais, para poder a gente ter o nosso biocombustível. É bom, por um lado sim, porque o biocombustível ele é biodegradável, ele é um menos poluente. Porém, se tiver uma produção excessiva ou muito grande desses elementos, isso vai acabar prejudicando a natureza por causa do desmatamento. Diferente do petróleo, que apesar de estar disponível na natureza, a sua produção emite muito gás poluente na natureza. Então aqui fica esses dois elementos chamados de combustíveis, para a gente poder analisar e perceber qual é a função deles dois e como ocorre esse processo, tá bom? Então, já fica claro para a gente que o etanol é um combustível que ocorre a partir de uma fermentação, tá bom? Então, a gente já está sabendo que a fermentação não é somente para fazer comida, mas também combustível para mover os carros, em geral, os automóveis, beleza? Agora nós temos aqui algumas curiosidades. O que é matéria-prima? Nada mais é do que o material retirado da natureza para fabricar alguma coisa.
Aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta causado pelos gases poluentes que são lançados no ar. Então, todo gás poluente que é lançado no ar, ele aumenta o aquecimento global, que é deixar o planeta mais quente. Emissão de gases poluentes é o lançamento desses gases no ambiente que fazem mal para a nossa saúde e aumenta a temperatura global. Ou seja, além de deixar o planeta mais quente, isso vai fazer com que a gente contraia mais doenças, ok? E aqui nós temos exemplo de um carro sendo abastecido com etanol. Então, quando vocês forem no posto de gasolina com os pais de vocês, ou passarem perto de um posto de gasolina e observar o nome etanol, já vai saber que ele é um biocombustível que ocorre a partir da fermentação de alguns vegetais. Quais são esses vegetais? Um deles é a cana-de-açúcar. Aquele vegetal bem docinho que a gente usa para comer, né? Quem já comeu cana-de-açúcar sabe que é bom. Só que a cana-de-açúcar ele não é o etanol em si, né? Ele passa por um processo numa usina para poder ser fabricado o etanol. Até chegar no posto de gasolina passa por um longo processo. Ok? Então, meus queridos, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo, tá? Que eu vou estar aqui para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem. Um forte abraço e até a próxima aula.